Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube e nessa série falando da Bíblia, hoje eu vou falar um pouco de como interpretar a Bíblia. Quando se fala em interpretar a Bíblia, existem dois componentes na interpretação da Bíblia. Um, que é sobrenatural, que é espiritual. A Bíblia, sendo um livro de Deus, existe a ação do Espírito Santo de Deus na Bíblia, que é algo sobrenatural, que é uma coisa que eu não posso te ensinar, só posso te mostrar, e quem vai te ensinar é o Espírito Santo, é ele que é o agente revelador das coisas sobrenaturais das Escrituras. Mas eu vou lhe mostrar essa ação sobrenatural e vou mostrar algo de interessante nessa ação sobrenatural para você. E a outra é a ação natural, que é a técnica, as regras de interpretação dos textos sagrados. Esse eu posso lhe mostrar e lhe ensinar até, né? Quanto à ação sobrenatural, é uma coisa que você e eu precisa buscar em Deus. É Deus que nos dá essa atividade sobrenatural. Vou falar um pouco primeiro do sobrenatural, como eu disse que eu posso lhe mostrar. E eu vou começar com o texto, um texto bem conhecido, que é o texto de Mateus, capítulo de número 16, não é? Jesus, verso 13 em diante. E chegando a Cesareia, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta acerca da sua verdadeira identidade, o que os homens estavam falando da sua identidade. E eles então começaram a dizer, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Então, primeiro Jesus quis saber a opinião dos homens. Depois de ouvir a opinião dos homens, e não é esse o meu ponto, por isso não vou comentar muito, uns diziam que era João Batista, Elias, Jeremias, ou um dos profetas, Jesus se dirigiu aos seus discípulos e disse: e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta certa, resposta correta, revelou a verdadeira identidade de Jesus. Mas aqui vem a ação sobrenatural. Verso 17, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E esse é o ponto que eu quero focalizar na interpretação bíblica sobrenatural. Existe um componente chamado revelação. Jesus diz que quem revelou a verdadeira identidade dele a Simão Pedro não foi carne e sangue, mas foi o Pai que está nos céus. Então, nós só podemos conhecer certas verdades bíblicas e interpretar textos bíblicos por uma ação reveladora do Espírito Santo. E revelação eu não posso te ensinar, é uma coisa que você precisa buscar em Deus, é uma graça que quem concede para você entender a Bíblia é o Espírito Santo, é Jesus Cristo, é o Pai. O Pai é o agente que revela o Filho revela o Pai, e o Espírito Santo revela o Pai e o Filho. É uma ação da Trindade Divina que nos ensina a conhecer melhor as Escrituras. Tem coisas que Deus oculta e tem coisas que Deus revela. E essa ação é sobrenatural. Vou lhe mostrar outro texto, para você não ficar só num texto. Mateus capítulo 11, verso 25. Naquele tempo respondeu Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Tem certas coisas que Deus oculta e as revelastes aos pequeninos. Aqui existe um segredo. Se você quer ter revelação de Deus, seja pequeno. Não queira ser muito sábio, entendido, que na sua sabedoria e entendimento você acaba ficando cego. Mas se você
se humilhar, se você se aproximar de Deus com humildade, porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Se você se aproxima de Deus com humildade, com singeleza de coração, porque a Bíblia é para os sinceros, singelos de coração, então Deus revela. Olha só, Deus oculta aos sábios e instruídos, mas revela aos pequeninos. Humildade, se aproxime de Deus com humildade. Sim, ó Pai, porque assim do teu aprove. Jesus vai dizer agora no verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tá vendo? Quem revela é o Filho. É interessante, e essa ação, note que em Mateus 16, 17, quem revelou a Pedro foi o Pai. Mas agora Jesus diz que aquele a quem o Filho quiser revelar. E em 1 Coríntios 2,10 diz que quem revela é o Espírito Santo. Então nós temos a trindade reveladora. O Pai revela o Filho revela o Pai e o Espírito revela as duas pessoas, o Pai e o Filho. Então há coisas da interpretação bíblica que eu e você vai depender de uma revelação. E só quem pode revelar é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo de Deus. Então essa é a parte da interpretação que não dá para ensinar, só dá para te mostrar que você precisa ter uma revelação. Você precisa ter comunhão com Deus para você obter essa revelação. Revelação é o primeiro componente para interpretação. É algo sobrenatural. Não é algo natural, não é algo que você pode aprender em seminário, não é algo que você aprende num curso teológico, e eu não estou aqui tirando valores dos cursos teológicos, eles têm o seu valor, mas é algo sobrenatural, a revelação das Escrituras, a revelação da pessoa de Jesus Cristo, a revelação que o Espírito Santo nos traz. Então é algo sobrenatural que você não pode aprender em seminários, você precisa buscar através de uma vida de comunhão com Deus, de humildade, de entendimento. Vamos ver outro, além do termo revelação, que só pode conhecer a Deus por revelação, conhecer Jesus por revelação, existe um outro aspecto depois da revelação que chama iluminação. Iluminação, quando a gente fala, até parece uma coisa mística, não é? E é verdade, mas existe a iluminação do Espírito, que quem ilumina a nossa mente para entender, para interpretar a Bíblia, é o Espírito. E eu vou mostrar um texto de Paulo em Efésios. Vou começar no verso 17, você vai ver revelação aqui de novo e depois iluminação. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, o espírito de sabedoria e de revelação. Está vendo? O espírito de sabedoria e de revelação. Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente, mas peça com fé. Para obter o espírito de sabedoria e de revelação, tem que ter fé. A fé é o componente especial. O espírito de sabedoria e de revelação. Agora vem a iluminação, verso 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Iluminação. Primeiro o espírito de sabedoria e revelação. Depois, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Sabe por que muita gente lê a Bíblia e não entende? Muita gente ouve a mensagem do Evangelho e não entende patavinas, não entende nada, porque Paulo explica para nós o que acontece. É que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho de Cristo.
Não é? E isso está em 2 Coríntios, capítulo 4. Por isso que o segundo componente sobrenatural para se interpretar, para conhecer a Bíblia, é iluminação. Não é? Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Então, Efésios 1:18. Olha o que se diz Paulo em 2 Coríntios 4:3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, o Deus do século, esse Deus está com D minúsculo, indica Satanás, o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Olha só, cegou porque eram incrédulos. Incredulidade traz trevas. Então, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, a iluminação. Então, existe um agente que Satanás, o príncipe das trevas, o Deus desse século, cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Então, alguém me perguntou, pastor, por que tem gente que não entende? Porque tem gente que ouve uma pregação, não entende. Existe uma cegueira espiritual. Então, a pessoa, para ter uma interpretação, ela tem que ter uma revelação, ela tem que ter iluminação no entendimento. Quem ilumina o nosso entendimento é o próprio Deus, o Espírito Santo. E às vezes o Deus cega, a pessoa fica cega, não é? O entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós pregamos mesmo assim, porque não nos pregamos a nós mesmos. Esse é um erro de alguns pregadores. Quando eles vão pregar, eles falam mais dele do que da palavra de Deus. E por isso aí que as pessoas não vão entender mesmo. O propósito da pregação não é eu pregar acerca de mim, mas eu pregar acerca de Cristo, aquele que abre o entendimento das pessoas. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. A mensagem, o tema da pregação é Cristo. E nós mesmos somos seus servos por amor de Jesus. Porque Deus diz que das trevas resplandece a luz. Então, primeira coisa sobrenatural é ter uma revelação. Segunda coisa é a iluminação do entendimento. Ter o entendimento aberto. E aqui, quem abre o entendimento é Jesus Cristo. Em Lucas, capítulo de número 24, não é? Nós vamos ver que o Senhor Jesus encontrou aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, e esses discípulos tinham um entendimento totalmente errado das Escrituras. Eles disseram até para Jesus, nós esperávamos, segundo a interpretação que eles tinham da Bíblia, e a interpretação errada que muita gente faz, não é? Nós esperávamos que ele, falando para o próprio Jesus, não é? Foi profeta, poderoso, verso 21 do capítulo 24 diz, nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Era essa a interpretação que eles faziam do Cristo. Aí, verso 27, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus está em todas as Escrituras. Quem explica é o próprio Jesus para eles. E aí no verso 32 diz, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Quem abre o entendimento das Escrituras, os olhos do nosso entendimento é Cristo. E Lucas 24, 45, então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Presta atenção. Quem abre o entendimento é Cristo. Isso eu não posso te ensinar, eu só posso te mostrar. Isso é algo sobrenatural na interpretação do texto sagrado. Essa não é uma atividade natural, essa é uma atividade sobrenatural. É uma atividade espiritual. É uma atividade do Espírito Santo que revela, do Espírito Santo que ilumina
e do Cristo que abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Por isso tem gente que lê as Escrituras e não entende nada, não entende patavinas, não entende absolutamente nada. Por mais que ele use técnicas naturais, jamais vai entender o espírito das Escrituras. O espírito das Escrituras. Ele só analisa a letra, e a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, é o espírito, essa é a atividade espiritual na interpretação. É preciso ter revelação, é preciso ter iluminação, é preciso ter o entendimento aberto, aberto a mente, aberta por Cristo. Não é a mente aberta assim, como diz, abre tua mente, como se fosse algo simples. É Cristo quem abre o entendimento, Lucas 24, 45. Abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Entendeu? Porque nessa atividade eu não posso lhe ensinar. Você tem que buscar, é graça. Agora, falei de revelação, falei de iluminação e vou falar a iluminação para abrir o entendimento. Vou falar de outro aspecto, inspiração. A Bíblia foi escrita por inspiração divina. E Pedro nos revela isso na sua carta em 2 Pedro. E olha o que Pedro diz, a inspiração divina. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Ele diz assim, sabendo primeiramente isto. Esse Pedro que teve a revelação de quem era o Cristo. Ele escreve a carta, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Presta atenção, você não pode interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. É a minha interpretação. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Nenhuma pessoa pode clamar como sendo autoridade e interpretar as Escrituras, porque não é de particular interpretação. Não é particular interpretação. Você pode fazer até interpretação para você, mas a partir do momento que você começa a pregar e anunciar, você não pode mais fazer só uma interpretação particular. Você tem que ter o Espírito, você tem que ter a revelação, essa é a ação sobrenatural, a iluminação e a inspiração, sabendo primeiro isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem. Se não foi produzida pela vontade de homem, você também não pode interpretar pela sua vontade. Alguma não foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. As Escrituras foi produção da inspiração do Espírito Santo. E para entender ela e para interpretar ela, é preciso a mesma inspiração. Por isso que há momentos que a gente vai pregar, se a gente estiver inspirado, não sai nada. Não é? É preciso da inspiração do Espírito Santo. Presta atenção, é preciso revelação. É preciso iluminação, tirar a cegueira espiritual. Não é? Quem tira e quem abre o entendimento é Cristo para compreender as Escrituras. E essa é a parte sobrenatural. E você tem que orar. Não adianta, tem que buscar. Segunda Timóteo 3,16 diz, toda a Escritura divinamente inspirada. Então a Bíblia é um livro que foi produzido por inspiração divina. Então, por isso, nós só podemos interpretar a Bíblia com essa inspiração. Então, você precisa ter a revelação, você precisa ter a iluminação e você precisa ter a inspiração. O mesmo que inspirou, que é o Espírito Santo, os escritores sagrados a escrever, é ele que nos ajuda e nos dá inspiração para entender aquilo que foi escrito, não é? Então é preciso clamar a Deus. Essa é a interpretação sobrenatural. Eu não posso ensinar isso, eu só estou te mostrando o que você deve fazer, não é? O que você deve fazer?
Você deve fazer Jeremias 33:3. Clama a mim, é ao Senhor que você tem que clamar. E responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é o agente revelador? É o próprio Deus. É Deus que revela, é Deus que abre o nosso entendimento, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá o espírito de sabedoria, de revelação, para iluminar o nosso entendimento. É Cristo quem abre o entendimento para compreender o que está escrito nas Escrituras. É preciso ter a inspiração divina, esse é o ato sobrenatural da interpretação bíblica, que não se pode ensinar, e é preciso estar no Espírito. Paulo diz isso, quer ver? E eu vou ler para você e mostrar também como o Espírito, como agente revelador. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 10. 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 2, e começar no 9. Como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-la revelou. Olha a palavra revelação. Como é que Deus revela? Pelo seu Espírito. O Espírito aqui está com a letra maiúscula, o Espírito de Deus. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O único que conhece as profundezas de Deus, e há muitas, é o Espírito. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito é o agente revelador, é o agente conhecedor, é o agente que mostra para nós as profundezas de Deus. E essa é uma ação sobrenatural para interpretar a Bíblia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. A interpretação bíblica é uma ação espiritual do Espírito Santo que revela, do Espírito Santo que ilumina, do Espírito Santo que nos ensina, do Espírito Santo que nos mostra as verdades profundas de Deus, do Espírito Santo que nos inspira, porque foi ele que inspirou os escritores a escrever, e nenhuma profecia de particular interpretação. Você não pode interpretar seu bel prazer. É preciso, é uma ação espiritual de Deus. Mas aqui, as quais falamos, Paulo diz, não com palavras de sabedoria humana. Note que existe sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Quem ensina é o Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Verso 14. O homem natural, e está aqui porque que muita gente lê a Bíblia e não entende nada, porque está lá na sua natureza, chega na Bíblia com a sua mente carnal, com a sua sabedoria humana. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Interpretar a Bíblia é uma ação espiritual. É uma ação sobrenatural, mas o que é espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Para quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-los. Mas nós temos a mente de Cristo. Para entender as Escrituras, é preciso ter a mente de Cristo. Essa é a ação sobrenatural do interpretar a Bíblia. É preciso ter revelação, é preciso ter iluminação, é preciso ter o espírito de sabedoria, de revelação, é preciso ter a inspiração e é preciso ter o Espírito Santo, o agente revelador. E tudo isso é preciso crer, é preciso ter fé para interpretar as Escrituras. Essa é a parte sobrenatural. Agora eu vou falar da parte natural.
A parte natural, existem ciências que nos ajudam a entender a Bíblia. Existe a exegese bíblica. Deixa eu explicar essa palavra para você. Exegese é um termo que vem do grego e significa arrancar para fora. Ekogeomai é o termo, exegese. Significa arrancar o sentido do texto para fora. Tem gente que não faz exegese, tem gente que faz insegese. Insegese é ir lá para dentro. A pessoa tem uma ideia e diz, eu vou achar um texto bíblico que apoia a minha ideia. Está errado. Nós não fazemos exegese. Alguns fazem, mas nós temos que fazer exegese. Tirar para fora o máximo possível o sentido original das Escrituras. Depois de procurar entender o sentido original, e isso requer conhecimento de cultura, das línguas originais, para que você possa fazer uma boa exegese do tempo dos verbos em que foi escrito, e aí você tira esse método gramatical, aí você vai fazer a hermenêutica. Ainda falando da exegese, antes de falar da nossa amiga hermenêutica, você tem vários tipos de exegese. Você tem a exegese estrutural, entender a estrutura do texto. Você tem a exegese gramatical, entender a gramática em que o texto usa, é o tempo dos verbos. Você vai ter a exegese histórica. Tudo isso você pode aprender, esse é um método natural. A exegese histórica, ou seja, durante a história, qual foi a interpretação que outros fizeram, por exemplo, Matthew Henry, João Calvino, Lutero, John Wesley, foram tudo exegetas que tentaram explicar a Bíblia. E você pode ler as ideias deles, não é? Esse é um ponto natural. E isso você tem que fazer, você tem que se esforçar. Isso aí é que entra o exame das Escrituras. Examinai as Escrituras. Essa é a atividade natural humana que você deve fazer. Então, a exegese estrutural, a exegese gramatical, a exegese histórica, existe a exegese teológica. Teológica no sentido de você entender Deus, entender essa é a parte natural. E você deve estudar e se dedicar, mas nada substitui o Espírito, a revelação, a iluminação, a inspiração, o abrir do entendimento. Outra coisa, tem gente, quando eu falo de revelação, e aqui vale a pena falar um pouco disso, é que tem gente que, falando português claro, viaja na maionese. Ele confunde revelação com imaginação fértil, não é? E eu vou mostrar, tem gente que vai lá, viaja para cá, para lá, imagina coisas, não é? Que não tem nada a ver com a Bíblia. E aqui vale o que Paulo disse em 1 Coríntios 4, 6. Porque a revelação, quando a gente fala revelação, tem gente que, isso daí abriu uma caixa de Pandora, posso revelar e ter revelação, e eu revelei isso, revelar aquilo. Tem gente que confunde tudo. Vamos entender revelação. Voltando um pouco, daqui a pouco eu volto na exegese. 1 Coríntios 4, 6 diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança, a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais o quê? Em Apolo e Paulo, a não ir além do que está escrito. Opa! A revelação não é imaginação fértil, não é ficar imaginando coisas como alguns vão além do que está escrito. A revelação tem um limite aqui, tem que ficar no que está escrito. Para que aprendais em mim e a Paulo a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Tem gente que vai além do que está escrito, nem Jesus foi além do que estava escrito. Quando Satanás veio e Jesus enfrentou a Satanás, Jesus disse: está escrito, está escrito, está escrito. Fica no que está escrito, não vai com revelações, com imaginação fértil. Você tem que ficar no que está escrito. E aqui é que volta no termo da exegese.
Tá vendo? Que quando eu falo da revelação, não é viajar na maionese, não é ver coisas que ninguém viu. Eu tive uma revelação especial que nem a Bíblia tem. Cuidado com esse tipo de revelação. Isso daí é imaginação fértil, isso daí é fantasia, não tem nada a ver com as Escrituras. A revelação de Deus é não ir além do que está escrito. Fica no que está escrito. Quem gosta de ir além do que está escrito é o diabo. O diabo gosta de ir além. E o diabo tem imaginação fértil para ajudar algumas pessoas a viajar mesmo. Mas viaja na maionese, acha que revelação é fantasia. Cuidado, a revelação tem que ficar de acordo com o que está escrito. Não ir além do que está escrito. Revelação, iluminação para entender o que está escrito, inspiração para entender que toda a escritura fica na escritura. Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito para o diabo. Fica com a escritura, não vai além da escritura. Porque tem gente que fica tentando ler as entrelinhas da Bíblia. Não, fica nas linhas mesmo que você fica direito. Quando você começa entre linhas, você já começa a desviar por tudo que é lado, não é? Fica na linha do que está escrito. Não vá além do que está escrito. A revelação é a revelação do que está escrito. Quando Jesus mostrava aos seus discípulos e abria-lhes o entendimento, Jesus não ia nas fantasias, como alguns vão nas fantasias. Ele ficava no que estava escrito, ó. Explicava, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que se achava dele em todas as escrituras. Fica no que está escrito. Verso 44, são essas as palavras que vos disse ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Não vai, senão daqui a pouco você está lendo o livro de São Crisóstomo, o livro de outras coisas que não tem nada a ver com o que está escrito. Né? Que tem muita gente que gosta de pregar aí o Talmud, ir além do que está escrito. Fica no que está escrito. Amém? Fica no que está escrito. A revelação é do que está escrito. Cristo mostrava o que estava escrito nas Escrituras. Então, aí é que está. Revelação, iluminação, inspiração da Escritura. E está no espírito da Escritura. Não ir além do que está escrito. Entendeu? E aí é que entra a exegese. Exegese estrutural, exegese gramatical, exegese histórica, exegese teológica, exegese textual, que tem a ver com o texto, exegese contextual, que tem a ver com o texto que vem antes e vem depois, não é? Entender também, né, exegese textual e contextual, para quem a Bíblia está falando. A Bíblia fala para 3 povos, basicamente. Fala para os judeus, 1 Coríntios 10, 32, diz que não é para causar escândalo, nem, olha só, a judeus, não é? Nem os gregos, nem aos gentios, nem a igreja de Deus. A Bíblia fala a judeus, a Bíblia fala aos gentios e a Bíblia fala à igreja. E aqui, se você entender isso, você vai entender por que a gente não guarda o sábado. Mesmo a Bíblia dizendo, lembra-te do dia do sábado para guardar e santificar. Porque o sábado era um concerto com o povo judeu. Não era para mim, não era para você, era para o povo judeu. A Bíblia fala para o judeu, a Bíblia fala para os gregos e a Bíblia fala para a igreja. Entendeu? Tudo que foi escrito para eles foi escrito para nosso exemplo. Mas nem tudo que está escrito a gente tem que fazer. Senão a gente vai começar a circuncidar, guardar o sábado. Vamos começar a não comer carne de porco, não é? Todas essas coisas. E tem gente que interpreta a Bíblia, coisa que foi escrita por judeu, como se ele fosse judeu. Daí é porque alguns começaram a circuncidar na igreja de Gálatas. Não é? Está escrito, está escrito, mas está escrito para quem? Para os judeus. Você é judeu? Não. Então, se não é, para que guardar o sábado?
Ah, mas está escrito, lembra? Está escrito mesmo, foi escrito por judeus. É um concerto eterno entre Deus. Já que você quer guardar o sábado, circuncide também. Não é? Tá vendo? Tem coisa que a gente tem que ter entendimento. E aí você vai começar sábado, circuncidar. Onde é que fica Cristo? Você está dizendo que a salvação em Cristo não é suficiente? Jesus, ao morrer por nós, já cumpriu toda a lei. Tem gente que confunde lei com graça. Tem gente que confunde o que Deus fala para judeu como se fosse para a igreja. Não, a Bíblia fala para judeus, para os gentios e para a igreja. Tem que entender isso, entendeu? Esse entendimento é importante para interpretar a Bíblia. E isso tem a ver com a exegese contextual e contextual. Qual é o contexto? Para quem Deus está falando? Além da exegese textual e contextual, existe a exegese puramente bíblica, de extrair para fora o sentido bíblico. Depois de falar de exegese, depois de estudar, que é algo natural, que você pode estudar, eu posso, você tem que ter ideia outra ciência, chama-se hermenêutica. Enquanto que a exegese é tirar para fora o sentido do texto, existe a exegese estrutural, gramatical, histórica, teológica, textual, contextual e bíblica. 7 exegeses que você pode estudar. Você tem que ter ideia hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. E dentro dessa arte de interpretar o texto, existe várias técnicas de interpretação. Eu vou falar aqui que o meu propósito é ajudar você a entender. É impossível também eu, em 40 minutos, falar tudo sobre interpretação. Eu dei a parte sobrenatural, que envolve revelação, que envolve iluminação e inspiração, e não ir além do que está escrito. Falei da exegese, da hermenêutica, a arte de interpretar. Nessa arte de interpretar, envolve métodos de estudo e compreensão da palavra de Deus. Exegese tira para fora, a hermenêutica interpreta, e vem um terceiro componente importante, a aplicação. Você precisa aplicar na sua vida. Não adianta nada você fazer exegese, hermenêutica e não aplicar na sua vida. Jesus, quando terminou o Sermão do Monte, Jesus mostra que é importante nós ouvirmos e aplicar. Tiago diz também na sua carta, irmãos, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas acima de tudo praticantes, não é? E Jesus disse, Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica. Tem que praticar, tem que pôr em prática, tem que pôr na vida, tem que viver a palavra de Deus. Muita gente prega, mas não vive. Tem que pregar e viver, não é? Se você prega e não vive, a Bíblia tem um nome para você, hipócrita. Então, tem que pregar e viver. Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram o rio, sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha é Cristo. A rocha é a rocha da prática. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, seja que seja, não cumpre, não faz nada, prega para os outros, mas não prega para si mesmo, não adianta nada. Então, presta atenção. 3 coisas da interpretação bíblica. A exegese, entender, tirar para fora o texto. A hermenêutica, a interpretação do texto. A exegese, você vai lá no passado, busca o sentido. A hermenêutica, você constrói a ponte. Mas o ponto principal é a prática. É ouvir e praticar. Ser, acima de tudo, praticante da palavra de Deus, como Tiago diz em Tiago 1, verso de número 22, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Não adianta nada você interpretar o texto, você não pôr em prática, você não aplicar na sua vida, se você não vive. Não adianta nada nem você pregar para os outros e não viver. Entende? É preciso viver, enganando-vos com falsos discursos. Tem gente que se engana com falso discurso.
certos pregadores, quando você conhece a vida deles, você vê que eles pregam muito bem, mas não vivem, não fazem nada do que pregam. São falsos discursos. E o falso não tem parte no reino eterno do Pai. A arte da interpretação tem algo sobrenatural, que é a revelação, que tem a ver com a iluminação, que tem a ver com a inspiração, tem a ver com abrir o entendimento, viver no Espírito para interpretar e não ir além do que está escrito. Não é aquela coisa fantasiosa. Depois existe a parte natural, que envolve a exegese, a hermenêutica e a vida prática, aplicar a Bíblia. Você precisa viver a Bíblia, não é? A Bíblia não foi feita para aumentar o nosso conhecimento. Ela foi feita para transformar as nossas vidas. E se ela não transforma a tua vida, se você não vive a Escritura, você está vivendo falsos discursos. Exegese, hermenêutica. Quando se fala de hermenêutica, existem métodos de interpretação do estudo bíblico. Métodos, sim, humanos, criados, mas que nos ajudam a entender. Existe um método literal, que interpreta a Bíblia de acordo com o que está escrito. Existe a exegese, ou método também espiritual. Então você tem que definir qual método de Bíblia você vai interpretar. Falando de método literal, eu lembro da escola de Antioquia da Síria, que interpretava a Bíblia literalmente. Existe a escola de Alexandria, que interpretava a Bíblia de forma mais espiritual, alegórica. E aí entra na interpretação alegórica da Bíblia, que dos defensores dessa teologia alegórica foi Orígenes, né, e Clemente, são os dois propulsores dessa interpretação alegórica, do método alegórico da escola de Alexandria. Existia também Teodoro, que implicava numa exegese intelectual e dogmática dos dogmas. Existia João Crisóstomos, que defendia a espiritual e prática da palavra. Existia a escola ocidental, que era um misto dessas duas escolas. Os defensores foram Hilário, Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Note que não existe só um método de interpretação da Bíblia. Existe o método literal, o método alegórico, o método moral, que tem a ver com a ética e a prática. Existe o método anagógico, que foi introduzido por o grande teólogo da igreja, Tomás de Aquinas, que tinha a ver com o nosso destino, com o escatológico, o sentido escatológico. Quanto às passagens da Bíblia, você pode ler ela literal, figurada ou simbólica. E entender, quando a gente fala de linguagem figurada, é importante que você entenda as diferentes figuras de linguagem. Existe a metáfora, que é uma comparação de uma coisa com outra. Existe a símile, que é a comparação de duas coisas diferentes. Analogia. Existe a metonímia, que é o nome de uma coisa por outra, o efeito pela causa. Existe a sinódico, que é a substituição de uma ideia pela outra. Existe a hipérbola, que é a figura exagerada. Vou dar um exemplo. Davi dizia, minha cama nada em lágrimas. Isso é hipérbole, é exagerar, e a Bíblia tem isso. Existe a ironia. Elias, quando desafiava os profetas de Baal, usou de ironia. Na queda do homem, o próprio Deus usou de ironia, dizendo, eis que o homem se tornou como um de nós. Não tinha caído. Isso é ironia. Existe a prosopopeia, que é a personificação das coisas inanimadas. Existe o antropomorfismo, que são formas humanas que Deus toma. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, são formas humanas. Existe o enigma, que é a linguagem difícil de entender, principalmente na linguagem dos provérbios. Existe a alegoria, que é o princípio de ideias e princípios. Paulo usa de alegoria em Gálatas 4, falando dos filhos da escrava Agar, que é uma alegoria dos filhos da lei e dos filhos da graça, comparando com os filhos de Sara.
existem símbolos, onde existem objetos materiais que apontam por uma ideia, uma coisa espiritual. Existem tipos, a tipologia bíblica, que é representada pelas pessoas. Existem parábolas, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Existem fábulas, que são ensinos. Existem na Bíblia algumas fábulas, e Paulo falou dos judeus que vinham com fábulas. Antítese, que é a oposição de pensamentos e palavras. Existe a interrogação, existem mais de 3.000 perguntas na Bíblia. Existem provérbios, acróstico, não é? Acróstico é letras que eles usavam do alfabeto hebraico para colocar o acróstico. Por exemplo, o Salmo 119 é um acróstico das 22 letras do alfabeto hebraico. Existe paradoxo na Bíblia, que são ideias contrárias. Existe personificação, Deus toma personificação. Existe poesias, existe profecia, existe graduação ou clímax, que é onde vai se revelando mais e mais. Existe numerologia, o sentido dos números. Existe anagógico, que é eventos, realidade das escrituras, que aponta para o final. Além disso, nós temos essa linguagem simbólica, nós vamos ter objetos reais, como o sangue, que representa a vida, os vestidos, que representam méritos e justiça, o ouro, que é a representação da glória de Deus, a prata, que indica resgate ou redenção, o cobre, que diz resistência ao fogo, firmeza, durabilidade, o fogo, exemplo de juízo, de teste, de prova, o óleo ou azeite, exemplo de unção, o incenso, exemplo de oração, o sal, exemplo de preservação, o fermento, exemplo de corrupção. Vai haver também o sentido dos nomes: Abraão, pai de muitas nações; Jesus, Salvador; Babel, que indica confusão. Existe o exemplo das cores: o azul, que indica a perfeição; o celestial, a púrpura, que indica a realeza; o carmesim ou escarlate, que representa o sangue, a redenção; o branco, que representa a pureza, perfeição. Há exemplo de animais: a serpente, o dragão, que representa Satanás; o leão, que representa o Cristo; o cordeiro, que é outra representação do Cristo. Existem as bestas, que representam o reino gentílico. Existe paralelismo na Bíblia, existe profecia, existem os métodos de estudo da Bíblia, métodos de estudo, o método analítico, que você faz a observação, a interpretação, a correlação e a aplicação do texto. Existe um método sintético, que você faz aquele telescópio onde você tem uma ideia geral do livro, ou uma visão geral ou panorâmica. Existe um método temático, que você estuda os temas da Bíblia, a fé, o amor, a esperança, esses temas que aparecem em toda a Bíblia. Existe um método biográfico, que você pode interpretar a Bíblia, a vida de Moisés, a vida de Paulo, a vida de Davi, a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de José, a vida de Jesus e etc. Existem agora princípios de interpretação da Bíblia. Eu recomendo que você, de repente, pegue um livrinho sobre princípios de interpretação. Existem princípios gerais e fundamentais de interpretação. Existem princípios gramaticais de interpretação, existem princípios históricos de interpretação, existem princípios teológicos da interpretação da Bíblia. Há um bom livro que eu recomendo também, chama Guia Básico para a Interpretação da Bíblia, tá aí, de Robert H. Stein, publicado pela CPAD. Guia Básico. Nesse guia básico há várias regras de interpretação, amém? Que você pode estudar, se aprofundar na Bíblia. Vou falar de alguns princípios de interpretação bíblica, princípios gerais da interpretação bíblica, não é? Ou fundamentais. Primeiro, a Bíblia é a autoridade máxima em questão de prática, de religião, de fé e de doutrina. Não vá além do que está escrito.
A Bíblia é a autoridade em prática, em fé, em autoridade de razão, de pensamento. Essa é a autoridade das Escrituras. Segundo, a Bíblia é a melhor intérprete de si mesmo. Por exemplo, Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães. Aí você quer saber quem são os cães? Vá lá em 2 Pedro 2:22. Pedro responde: os cães são os apóstatas. Não é o cãozinho que você tem em casa, mas sim os apóstolos. Então a Bíblia é a melhor intérprete de si mesmo. Às vezes o que uma passagem fala aqui, a outra explica logo mais ali. Então, dependa da Bíblia para interpretar a Bíblia. A primeira regra da hermenêutica: a Bíblia interpreta a si mesmo. Terceiro, defenda a fé salvadora e a dependência do Espírito Santo para a compreensão da Bíblia. Isso são regras gerais. Quarto, interprete a experiência pessoal à luz das Escrituras e não as Escrituras à luz da tua experiência pessoal. Quinto, os exemplos bíblicos só têm autoridade prática quando aparados por um determinado que vira um mandamento universal, ou seja, jamais faça uma doutrina de um único verso. Sexto, o principal propósito das Escrituras é mudar as nossas vidas e não multiplicar o nosso conhecimento. Esse é o principal. Sétimo, todo crente tem o direito de interpretar a Bíblia, pessoal, mas lembra que nenhuma interpretação é de particular interpretação. Tem o direito, mas desde que ele siga princípios universais aceitos pela ortodoxia bíblica. Oitavo, apesar da importância da história da igreja, ela não chega a ser decisiva na fiel interpretação das Escrituras. Nono, o Espírito Santo quer aplicar as promessas divinas registradas na Bíblia na vida de todo crente. Esses são princípios gerais. Vamos para os princípios gramaticais. Vamos lá. Primeiro, princípio gramatical. As Escrituras têm somente um sentido e deve ser tomada literalmente. Segundo, as palavras do texto bíblico devem ser interpretadas no sentido que tinha no tempo do autor. Há palavras que mudam o sentido com o tempo. Terceiro, as palavras do texto devem ser interpretadas em relação à sentença e o seu contexto. Daí o importante de entender as línguas originais. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser considerada como figurada. Quinto, as principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere essas partes como figura tirando conclusões. E não tente achar, como Agostinho uma vez fez na parábola do bom samaritano, tentando achar sentido em tudo, não é? Até nas duas moedas que o homem deixou, ele quis dizer que uma era o Antigo e o Testamento e outro o Novo. Então, cuidado na interpretação das parábolas. Vamos ver princípios históricos de interpretação. Uma palavra nunca é compreendida completamente até que você possa entendê-la como palavra viva que estava na alma do autor na época em que foi escrito. Segundo, é impossível entender um autor e interpretar corretamente suas palavras sem que ele seja visto à luz das circunstâncias históricas, das circunstâncias geográficas, das circunstâncias políticas, religiosas e culturais da época. Né? As palavras têm sentido diferente. Por exemplo, Paulo usa a palavra carne no sentido dos desejos da carne como sentido pecaminoso. João usa a palavra carne como o verbo divino que encarnou e habitou entre nós, falando da humanidade de Jesus. A mesma palavra usada por dois autores diferentes com sentido diferente. Uma vez também que as Escrituras se originou de modo histórico, no tempo delas, nós temos que procurar entender no tempo à luz da história em que foi escrita. A Bíblia tem livros que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás e é preciso entender à luz dessa história. Quarto, embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva,
tanto no Antigo Testamento como no Novo, e progressiva no sentido que Deus foi revelando mais e gradativa mais e mais até na pessoa de Jesus, são partes essenciais dessa revelação que formam uma unidade total. Quinto, os fatos, o conhecimento histórico torna-se símbolos de verdades espirituais, e somente as escrituras assim os designarem. Vamos ver princípios teológicos. Você precisa compreender primeiro, gramaticalmente, a Bíblia, antes de compreendê-la teologicamente. Segundo, uma doutrina não pode ser considerada bíblica, a menos que se resuma e inclua todo o que a Escritura diz sobre ela. E esse é o erro de muita gente, que pega um verso e quer fazer uma doutrina sem considerar outros versos da Bíblia. Terceiro, quando parecer que duas doutrinas ensinadas na Bíblia são contraditórias, por exemplo, livre-arbítrio e soberania de Deus, aceite ambas como escriturísticas. Ambas são escriturísticas, crendo confiadamente que elas se explicarão numa realidade muito maior que está revelada na própria Escritura, uma unidade mais elevada. Quarto, o ensinamento simplesmente implícito nas Escrituras pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Muito bem, eu te dei a interpretação sobrenatural, que é a dependência do Espírito de Deus para que você compreenda as Escrituras. E te dei uma ideia, claro, impossível te ensinar em meia hora tudo da interpretação, mas falei de métodos bíblicos de interpretação, falei de princípios de interpretação, que você deve pesquisar mais, falei de guia básico e regras de interpretação que você deve buscar. Esses são métodos naturais. Estudar livros de hermenêutica, de exegese, não é, para que você se aprofunde no conhecimento das Escrituras bíblicas. Que Deus te abençoe, que você possa entender a Bíblia de forma mais profunda, mais maravilhosa. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini, na arte da interpretação da Bíblia. Há dois componentes: o método sobrenatural, que é a dependência do Espírito de Deus, que é algo sobrenatural, a arte espiritual que você deve praticar com a comunhão com Deus, que é o agente revelador das coisas, Cristo que abre o nosso entendimento, Cristo que é o tema central da Bíblia. Toda a Bíblia, o tema central é Cristo, o assunto principal, a mensagem da Bíblia é Cristo, e falei a você sobre um método natural, que envolve ciências, exegese, hermenêutica. Falei para você das figuras de linguagem que você pode estudar com mais afinco, entender os símbolos da Bíblia. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa. Ao mesmo tempo que uma criança pode entender as Escrituras, um teólogo pode se confundir com as Escrituras. Mas não pense e não ignore as técnicas de estudo e de interpretação da Bíblia. Para quem deseja ser um pregador do Evangelho, para quem deseja expor as verdades bíblicas aos homens, é preciso estudar, e estudar com afinco. Claro que depender do Espírito é a parte principal, mas muita gente fica dependendo do Espírito e sai falando coisas que totalmente contrária às regras de interpretação, ao entendimento das Escrituras. Então, dependa sim do Espírito de Deus e busque o Espírito de Deus para que você possa interpretar as Escrituras da melhor forma sagrada. Mas nunca esqueça a sua parte, que é estudar, que é buscar, que é aprender, e certamente o Espírito irá te ajudar em toda atividade que você se emprega. Na maior das artes, na arte mais profunda que existe, que é a arte de interpretar a Bíblia. Uma interpretação errada pode levar a uma heresia. Uma interpretação errada das Escrituras pode levar uma alma à perdição.
o entendimento incorreto das Escrituras pode levar a pessoas a ensinos heréticos, religiões diversas que existem. Por isso que eu considero a arte e interpretar a arte mais importante. É impossível pregar a Bíblia corretamente sem fazer uma interpretação correta do texto. Não é? Pode até pregar, mas vai pregar totalmente errado, vai pregar totalmente no sentido contrário das Escrituras. Por isso, se dedique tanto nessa ação espiritual do Espírito Santo, quanto de interpretar a Bíblia, quanto na ação natural de Deus, que usa também os métodos naturais de interpretação e as técnicas para nos ajudar a compreender melhor o maior de todos os livros, o livro de Deus, a palavra de Deus. E não vá além do que está escrito. Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal, divulgue esses vídeos para que possa ajudar pregadores e o povo de Deus a entender melhor a Bíblia Sagrada. Amém e amém.